Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque antes de passar o tema de redação da semana, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente aplica um pouco do que nós já aprendemos até então, de elaboração de mapa conceitual, de planejamento, e também quero passar para vocês o método de cores, que é uma metodologia que a gente utiliza no curso de redação, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que é um método que ajuda você a fazer uma autoavaliação da sua redação para conseguir evitar alguns esquecimentos e elevar a sua nota, certo? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Compartilhei minha tela aqui. Já comecei a preparar a aula um pouquinho antes aqui de ligar a câmera. Então, na aula passada, nós falamos sobre o tema da fome no Brasil, né, de como essa situação ela é bastante crônica dentro da nossa sociedade e que ela passou por um período de melhoria ali no início dos anos 2000 e depois de 2010 nós começamos a sentir um avanço desse problema novamente na sociedade brasileira. Então, isso foi discutido na aula passada. O que eu fiz aqui? Eu montei um pequeno mapa conceitual aproveitando as informações que eu passei para vocês na aula. A ideia é que quando vocês forem fazer o planejamento das redações de vocês, é que vocês não fiquem muito tempo, ou melhor, tempo nenhum, assim, pesquisando sobre o assunto na internet aleatoriamente. Por quê? O que acontece quando nós temos esse hábito de pegar o tema da redação e, na sequência, pesquisar aleatoriamente? Nós podemos encontrar muitas informações que não são relevantes ou que não ficariam adequadas dentro daquela argumentação. Então, o que vocês podem fazer? Aproveitar o que foi passado para vocês em aula, em termos de repertório e de tópicos para reflexão, e pegar esses próprios tópicos que vocês não dominam bem e, se quiserem pesquisar, pesquisar mais sobre eles, tentar absorver mais essas informações. Porque se vocês ficarem ao léu, assim, procurando na internet, pode perder muito tempo e não levantar um repertório tão legal assim. E claro, se vocês tiverem já alguma informação no repertório prévio das aulas que vocês acham que encaixa bem e vocês querem testar, aí tudo bem, porque aí vocês não perderam o tempo, vocês já tinham essas informações. Caiu a bateria aqui do meu computador. Bom, então o que tem nesse mapa conceitual? O título, né? Mapa conceitual sobre o tema Meios para combater a fome no Brasil, não é o título, é o tema, na verdade. Na introdução, o que eu escolhi usar na minha introdução? Vou contextualizar usando as obras, os quadros, os retirantes de Cândido Portinari, o pintor, a tese A e B. Eu tentei usar um pouquinho daquela aula anterior em que eu falei das teses fundamentais, misturei com as causas que eu passei na aula, mas também fiz uso das teses fundamentais para que vocês vão gravando essas teses, aquelas 7 teses fundamentais que ajudam a fazer a redação quando você não domina tão bem assim o assunto. Então, a tese A é uma daquelas teses, é descaso estatal, só que daí eu associei a corrupção, que foi um tópico que nós vimos em aula. E a tese B é o capitalismo vigente e a concentração de renda. Capitalismo vigente foi uma das teses que nós vimos na aula anterior e concentração de renda a gente viu na aula sobre fome. E associar, então, essas duas origens do problema com o problema explicando as relações de causa e efeito. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, o tópico frasal retomando o item A lá da introdução, o argumento 1, então, falar sobre a corrupção e exemplificar utilizando a série ou mecanismo. O argumento 2, falar sobre a agricultura para exportação, também associada ao descaso estatal, que investiu sempre muito mais nessa agricultura de grande latifúndio e pouco incentivo à agricultura familiar para as pequenas propriedades, para a produção de orgânicos, etc. Então, esse D1 vai girar em torno disso. O D2, retomando o tópico B, o capitalismo vigente e a concentração de renda. O argumento 1 vai ser a desigualdade social, vou usar informações, dados estatísticos da ONG Oxfam, ilustrando com a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Então, na introdução, usei a área do conhecimento artes plásticas. No D1, a área do conhecimento, então, entretenimento, né, seriado. E no D2, usando aqui os dados estatísticos e também um texto literário narrativo, para variar as áreas do conhecimento. O argumento 2
falar sobre a crise econômica, que também é um reflexo do capitalismo, é próprio da nossa organização, da nossa globalização. Citar a crise iniciada nos Estados Unidos, a pandemia, falar do cenário de guerra também. Essas questões vão aparecer aí. E a conclusão geral aqui não detalhei muito, só peguei, recortei e colei o que eu tinha passado na aula, lá os itens de combate à corrupção, trabalho voluntário, daí eu vou esmiuçar melhor quando for fazer agora, então, o rascunho. Muito bem. Claro, você faz tudo isso à mão, né? Então, você vai começar a introdução. E esses aqui são os componentes que vão formar a introdução. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Na série de quadros, podia ter recortado e colado. Então, quando eu quero citar qualquer coisa dentro da minha redação, eu tenho que ser muito direto. Então, eu posso começar com advérbio de lugar, na série de quadros, os retirantes, do artista modernista, posso dar alguma informação sobre quem é o meu autor, seja ele pintor, filósofo, escritor. Então, eu digo o que ele faz, de qual fase ele é, monto uma pequena descrição desse autor, apresento o nome do autor, as obras, sejam quaisquer tipos de obras, ficam entre aspas. Então, na série de quadros, os retirantes do artista modernista Cândido Portinari. Agora a gente descreve essas obras relacionando com o tema. Muito rápido, assim, precisa ocupar 3 linhas. Na série de quadros Os Retirantes do artista modernista Cândido Portinari, vemos registros pictóricos dramáticos do período de grandes secas, a partir de 1915 no Nordeste brasileiro, cujo legado de fome e miséria são observados até o contexto atual. Então, o que a gente tem que fazer depois da contextualização? Vocês lembram das aulas anteriores? Eu preciso promover um link, uma conexão entre a contextualização e a tese A e B.
fiz um link meio compridinho, tá? Agora eu vou fazer a tese A e B. Já vou explicar o link e a tese A e B. Vamos ver então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tá um número razoável de linhas para introdução. Na série de quadros Os Retirantes do artista modernista Cândido Portinari, vemos registros pictóricos dramáticos do período de grandes secas, a partir de 1915 no Nordeste brasileiro, cujo legado de fome e miséria são observados até o contexto atual. Essa primeira parte aqui, nós vamos usar então, vamos adotar essa cor, que eu não sei que cor que é, e vamos colocar aqui, contextualização. Na cor escolhida. Se eu terminar de fazer, eu vou explicar o que é esse método de cores. E para que ele serve. Tá? Para além das manifestações em artes plásticas, o sofrimento da fome é um fantasma que assombra nossa sociedade contemporânea. E desse modo precisamos compreender os condicionantes, condicionantes é causas dessa mazela, mazela significa problema, para melhor combatê-la. Nem precisa colocar problema de novo aqui, para melhor ficar mais enxuto. Combatê-la. Muito bem. Esse é o link. É quando eu faço a conexão entre o repertório que eu utilizei, a tese o repertório que eu utilizei para contextualizar e a tese que eu vou fazer posteriormente. Ai, agora qual azul que era? Será que era esse? Não sei se era esse. Vai esse agora. Nesse prisma, o elemento de coesão, depois eu vou pintar os elementos de coesão. Nesse prisma, o descaso estatal e a corrupção são alavancas dessa situação, além do capitalismo vigente e a concentração de renda. Aqui nós temos o roteiro da redação, a tese A e B. Eu tinha que pintar antes, né, de escrever, senão fica meio zoado aqui. Tá. Muito bem. Eis a introdução. Rápido, fácil, tranquilo. Agora, esse é o cardápio do D1. É o que nós vamos usar para escrever o D1. Claro, vou fazer no meu caderno, tudo bonitinho, à mão. Vou passar aqui para baixo. Então, aqui é o que eu vou fazer no D1. Tópico, frasal. O que é um sinônimo para descaso estatal? Quando a gente tem um descaso em relação a alguma coisa, isso é uma indiferença.
Em primeiro plano, há uma indiferença crônica do governo brasileiro quanto às demandas dos cidadãos marginalizados, além da própria falta de compaixão, a qual gera o desperdício, sempre que a gente puder substituir o que por o qual, gera o desperdício da sociedade civil. Esse pedacinho aqui, que é uma frase curtinha, vocês lembram como é que chama? Essa partezinha aqui a gente chama de tópico frasal. Vou dar uma cor aqui para tópico frasal. Esse rosa bem escandaloso aqui. Deixa eu ler de novo. Em primeiro plano, há uma indiferença crônica do governo brasileiro quanto às demandas dos cidadãos marginalizados, além da própria da falta de compaixão a qual gera o desperdício da sociedade civil. Muito bem, aí nós tivemos o nosso tópico frasal. Argumento 1. Argumento 1, corrupção, mecanismo, blá, blá, blá. Vamos voltar ao preto, que depois eu mudo. Em primeiro plano, há uma indiferença crônica do governo brasileiro quanto às demandas dos cidadãos marginalizados, além da existência da falta de compaixão, a qual gera o desperdício da sociedade civil. Desse modo, desde o processo de colonização, a elite política nacional não implementa ações eficientes de combate à vulnerabilidade alimentar. Isso se dá principalmente pela corrupção, a qual drena os recursos que poderiam gerar infraestrutura, educação e emprego para a população, conforme é demonstrado no seriado brasileiro O Mecanismo. Então, esse é o meu argumento 1. Então, o argumento 1 está em preto. Meu argumento 2. Agricultura para exportação e biocombustível associado ao descaso estatal.
Outro elemento associado ao descaso estatal é o investimento constante na agricultura em grandes latifúndios, voltada à exportação e à produção de biocombustível, em detrimento da produtividade dos pequenos e médios produtores, responsáveis por produzirem alimentos de fato fundamentais para a saúde da população. Outro elemento lamentável, vou colocar aqui um adjetivo para me posicionar, senão meu texto fica muito expositivo e pouco argumentativo. Aqui eu vou acrescentar um infelizmente, ó. Com a mesma finalidade de marcar minha opinião e não deixar o texto só expositivo, mas também deixar um texto que seja argumentativo. Esse, então, é o meu argumento 2. Argumento 2. Vou concluir esse parágrafo. Ai, volta aqui. Sumiu a minha tela. Não! Compartilhar. Não. Criemos pânico. Cadê você? Porque sumiu minha tela que eu estava trabalhando. Essa tela aqui é possível. Voltou. Voltou. Muito bem. Conclusão. Vou começar a conclusão. Preciso de um logo, um portanto, por isso. E vamos voltar para o preto aqui. Esse mapa da fome é um registro que a ONU faz dos países que estão com um número significativo de pessoas na faixa da miséria absoluta e que têm insegurança alimentar. Essa foi a conclusão do parágrafo. Fala sério. Fizemos juntos aí, então, o D1. Vejamos agora o D2. O que nós temos para o D2 é o seguinte. Isso aqui é o cardápio do D2. Passei lá para baixo. Tópico B, capitalismo vigente e a concentração de renda. Eu usei a lamentável, infelizmente.
Tópico frasal do D2. Além disso, é danoso para a distribuição universal de alimentos. Universal é quando é para todos. O estilo de capitalismo vigente é a concentração de renda causada por ele. Então, esse aqui é o tópico frasal do D2. Porque só vai lá. Tá bom? Então, quer ir lá, vai lá. Tópico frasal do D2. Caramba, eu queria um T verde. Não quer ficar verde. Ficou? Não ficou. Eu não lembro qual é o verde. Por isso que eu tava colocando antes. Achei. Está aí o tópico frasal do D2. Argumento 1, desigualdade social e Oxfam. Oxfam, para quem não sabe, é uma grande organização não governamental presente no mundo inteiro que faz trabalho voluntário para combater a desigualdade social e econômica. E aqui está o argumento 1, que é tudo isso aqui. Vamos pintar o argumento 1, então, de cinza. Nesse sentido, a desigualdade social, consoante a ONG Oxfam, atingiu uma marca assustadora no Brasil. Hoje, 1% da população concentra a mesma renda que todo o restante dos brasileiros divide entre si. Isso faz com que um segmento gigantesco dos cidadãos vivam na miséria e muitos não tenham uma refeição adequada por dia, como magistralmente foi registrado pela autora Clarice Lispector na obra A Hora da Estrela.
Argumento 2. Vou mudar a cor aqui, vamos ajeitar esse aqui, que esse aqui vai ser o argumento 2, não vai ter conclusão este parágrafo, porque é o D2, né? Lembra que o D2 não precisa ter conclusão. Vou botar todo mundo em negrito aqui. Soma-se a isso o fato de que a economia mundial é interconectada pela globalização e, assim, uma crise econômica, reflexo da crise iniciada nos Estados Unidos. Vou botar crise mesmo, não lembrei de outro termo agora. Em 2018, e que passou por toda a Europa, refletiu na nossa economia e se aprofunda hoje com a pandemia e o cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou botar uma conclusão. Eu não vou colocar uma conclusão. Vou botar junto mesmo. E esse foi o D2, então. O D2 mais curtinho que o D1. O D1 gordinho, o D2 menorzinho. Conclusão geral da redação. O que eu anotei lá para conclusão? Combate à corrupção, trabalho voluntário, atuação de lideranças comunitárias, incentivo à agricultura familiar. Voltamos ao preto.
Logo, é imperioso que políticas públicas sejam adotadas com a finalidade de combater as causas da fome no Brasil. Dessa maneira, cabe ao Estado criar mecanismos cada vez mais eficientes de combate à corrupção para que o capital nacional seja utilizado para a criação de um Fundo Nacional de Combate à Fome e à Miséria, por meio de campanhas de melhoria na educação e geração de empregos, bem como no combate ao desperdício da sociedade civil, através de campanhas promovidas pelo Ministério da Educação. Cabe também à sociedade civil organizada a criação de comitês que possam ser atuantes nas comunidades, identificando famílias em situação de fragilidade econômica e, por meio do trabalho voluntário, distribuir alimentos e acompanhar o desenvolvimento das crianças. Assim, o Brasil não assistirá a cenas análogas às descritas por Manuel Bandeira no poema O Bicho, no qual ele descreve o ser humano alimentando detritos. Jesus, Maria José, professora, a redação ficou gigante. Ela bem grande, mas assim, ó, as redações que tiram nota 1000 ultimamente, elas têm esse tamanho. Então, uma coisa que fica para vocês é que é necessário diminuir muito a letra e fazer uma letra muito legível. Aqui, eu não vou usar todas as cores. Minha luz tá meio ruim. Deu uma melhorada. Não vou usar todas as cores aqui para destacar na conclusão, mas a ideia é que você crie uma legenda em que você apresente aqui, ó, nessa legenda de cores também, quem fez a ação, qual ação foi desenvolvida, por meio do que, com qual finalidade, certo? E com detalhes. E quais são os detalhes dessa ação e de quem está promovendo essa ação. Então, todas as vezes que vocês forem me entregar uma redação, vocês vão pegar essa redação e vocês vão pintar. Pode fazer uma chave do lado ou pode sublinhar com canetas coloridas. Na primeira vez que vocês forem me entregar, façam uma legenda, assim, façam uma bolinha, pinta a bolinha, escreve o que é cada coisa. Depois, na segunda, na terceira, não precisa mais, porque eu já vou entender qual que é a lógica de vocês. Mas vocês vão me entregar a redação toda pintada. Por quê? É um método de cores que ajuda você a memorizar a estrutura e você não esquecer nenhum elemento que seja fundamental para a elaboração do texto, certo? Então, essa é uma ferramenta para ajudar vocês. Além de tudo isso que foi colorido aqui, também é para circular os elementos de coesão, que não tem como circular, que iniciam cada período, para ver se você colocou elementos de coesão no início de cada período e se você não repetiu esses elementos de coesão, porque isso conta bastante pontos para a tua nota final, tá? Então, tema de casa. Tem bastante gente devendo redação, tá? São poucos alunos que estão nas redações em dia. Então, quem está fazendo o texto ainda, não precisa escrever uma nova redação agora, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar as redações que você já fez ou que você está me devendo e vai aplicar esse método de cores. Vai ver se você fez todos os elementos que fazem parte da redação e vão me entregar aí que tá faltando bastante texto aqui, ó, botar as redações em dia, puxão de orelha, preciso que vocês escrevam, tá? Vocês vão melhorar as notas de vocês à medida que vocês forem praticando. Então, hoje eu demonstrei para vocês como é que faz a redação na prática. Olha só, eu comecei 2 horas, agora aqui é 2h40, mas eu fui parando, explicando para vocês. Se vocês fizerem à mão a redação usando esse método, daqui a um tempo, daqui a uns 3, 4 meses, vocês fazem uma redação 900 ou mais em 1 hora, tá? Mas precisa praticar, certo? Então, tema de casa, peguem todas as redações que vocês têm atrasadas e façam essas redações e apliquem o método de cores nestes textos para me entregar. Certo? Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula. Assim, ele é um pouquinho diferente do que estamos acostumados,
mas é importante que o professor escreva também junto com o aluno para ele perceber como que é o processo, como é que é o processo mental de elaborar uma redação. É claro que fazendo à mão é um pouquinho mais trabalhoso do que fazer aqui no computador, porque eu fui aproveitando várias coisas que tinha utilizado. Eu não reli meu texto agora, assim, é provável que ele tenha alguns erros para corrigir, mas é como se eu tivesse feito junto com vocês, certo? Obrigada pela